Paz do Senhor, amados. Boa noite a todos, queridos, povo do Senhor. Queridos, queria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho segundo João, capítulo 17. E já aproveitar também para parabenizar os papais, lembrá-los que paternidade é uma dádiva de Deus, é na verdade uma parte do ser de Deus, né? Deus sempre foi Pai eternamente e Ele comunica isso à sua criação. Isso é tanta bênção quanto também responsabilidade para os irmãos. Eu ainda não sou pai, então não posso dizer com tanta autoridade assim, mas eu conheço o meu Pai Celestial. Amém? Queria, antes de ler, perguntar quem é que está com a canetinha. Acho que o irmão Diego. Canetinha pode me dar, por favor? Obrigado, irmão. João 17, 21 ao 26 diz o seguinte: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém, amados? Vamos orar. Pai Santo, querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela revelação que Tu nos dá, Senhor, de quem Tu és, do que Tu fizestes, fazes e ainda farás, Senhor. Nos faz, Deus, nos deleitar na Tua revelação, Senhor, nos deleitar na Tua mensagem, na Tua presença, Deus. Capacita, Senhor, o Teu servo, Deus, para passá-la com clareza, Senhor, para estar realmente falando as Tuas palavras debaixo da Tua supervisão e unção, Senhor. Tu estejas dirigindo todas as coisas, que Tu sejas o alvo deste culto sempre, Senhor, e Tu estejas transformando e falando com a Tua igreja desde já, Senhor. No nome santo de Jesus nós pedimos. Amém. Amados, esse texto aqui é uma preciosidade, porque ela faz parte desse contexto do último discurso que Jesus faz para os seus discípulos antes dele partir para o Getsemane e antes dele ser crucificado. E é bem oportuno, na verdade, porque culto passado nós falamos sobre a lavação dos pés que Jesus fez aqui com os discípulos, como ensino uma demonstração da sua humildade e o ensino de como os discípulos deveriam ser. E é cabível nós continuarmos esse próximo culto agora com o final desse discurso que fala justamente isso, né? Jesus termina com uma oração aos discípulos. E essa oração que Jesus faz, na verdade, parece ser o princípio, ou pelo menos Jesus evidenciando o seu ministério sacerdotal, seu ministério de mediador, em que aqui ele se apresenta como mediador entre o Pai e entre os discípulos e ora por eles, né? Tanto é que esse capítulo 17 ele é chamado da oração sacerdotal de Jesus. Nessa oração, aqui no começo, você vê Jesus falando para Deus consumar a sua obra, para fazer de fato, para glorificar o seu nome, porque ele sabe que o Pai também glorificará o nome do Filho. E depois ele roga pelos discípulos também, ele já anuncia nessa oração novamente a vinda do Espírito Santo. E termina nesse trecho que a gente leu aqui, maravilhoso, falando sobre o Pai, falando sobre estar no Pai, falando sobre o Filho estar neles e, enfim, né? E é uma preciosidade esse texto. É, na verdade, o maior
como o pai falou na última vez, é o maior trecho de falas de Jesus que nós temos. Ele revela muita coisa aqui. E o mais maravilhoso é que ele está falando assim dos discípulos, está falando para os discípulos, mas como normalmente é feito num discurso profético, existe o seu objetivo imediato, que é Jesus falando para os discípulos, mas também o seu objetivo um pouco mais distante, mais talvez até escatológico da profecia, né? Um exemplo disso é quando Jesus fala em certas passagens ali sobre a destruição do templo que ocorreria, que realmente ocorreu em 70 depois de Cristo, mas também anunciando coisas que viriam de tribulações futuras. E existem outros exemplos assim. Um outro exemplo também é quando Jesus fala que os discípulos receberão o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhes instruiria, apontando para a inspiração que eles teriam para as Escrituras, mas também apontando para nós que teremos o Espírito Santo, que nos instruiria e nos daria o que falar, correto? E nesse momento aqui nós vemos ele orando justamente para os discípulos, para que o Pai esteja nos discípulos, Cristo esteja nos discípulos, mas evidentemente nós vemos aqui no versículo 20 já falando, Jesus, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Né, amados, quem são esses que hão de crer em Jesus? Somos nós. Todo esse discurso ele é direcionado para nós. E a beleza de Jesus está falando, e quando você lê isso aqui, você consegue ver ele falando diretamente para você. É lindo, é maravilhoso. E, enfim, nessa oração que Jesus fala, eu neles, tu em mim, eu em você e Deus Pai em Jesus, falando diretamente para nós da união que teríamos com Ele e com o Pai, correto? E nesse finalzinho, Jesus ele tanto pronuncia essas coisas, quanto revela muita coisa a respeito dele e a respeito do relacionamento que ele tem com o Pai. Aqui ele fala várias coisas como nós somos um, tu me has amado antes da criação do mundo, todas essas coisas que a gente vê exatamente como é o relacionamento do Pai Celestial para o Deus Filho, Jesus Cristo. E eu sei que é clichê, hoje é Dia dos Pais, mas eu vou falar sobre Deus Pai. Eu meditei bastante, pensei, eu não queria falar sobre Deus Pai, Dia dos Pais, todo mundo está esperando, mas é inevitável. E eu queria falar justamente sobre isso, sobre este relacionamento com o Pai, essa pessoa do Pai que é revelada em Jesus Cristo, a maior expressão do Pai. Amém, amados? Então, qual que é onde que começa tudo isso, né? Deus, ele, a todo momento, ele chama a sua criação para se relacionar com ele. A gente vê isso na revelação também, nas Escrituras, mas também nós sabemos que Deus colocou no coração do homem o senso do eterno. A pessoa tem que ter muita fé para dizer que quando ela morrer vai simplesmente tudo apagar. A pessoa que é o público geral, não quero dizer que a pessoa normal, mas a pessoa normal, ela vai entender, tem essa sensação de que a morte não é o fim, e que há uma eternidade, há algo a mais, e que possivelmente há um Deus que criou todas as coisas, porque há muita ordem no universo, tem que ter um propósito para todo esse universo, o universo é feito de maneira inteligente, tem que haver um Deus. Mas aí nós vemos que as pessoas não vão necessariamente para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Elas procuram deuses. Elas procuram a mais diversidade de Deus. Enquanto Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus das Escrituras, ele puxa, ele chama para um relacionamento com ele, né? E o homem também é impulsionado para isso. Mas a gente sabe que Deus ele é transcendente, ele é incompreensível, sua sabedoria é inescrutável, as Escrituras falam em Romanos, ele habita nas alturas, ele está acima de todo homem, todo poder e toda nação. Como que nós nos achegamos a Deus e como nós conhecemos a Deus? Ora, pela sua revelação, correto? É óbvio. A graça é que nós não precisamos escalar, fazer um edifício, uma torre de Babel para chegar até Deus. Ele mesmo se revela e chega até nós. E essa revelação
de Deus, de quem Deus é pura graça. E nós vemos essa manifestação dessa graça na revelação em toda a história das Escrituras. Com Adão e Eva, ele simplesmente os faz, e não tem como negar que Deus os fez. Se Deus faz Adão e Adão nega que há um Deus, é muita loucura. Mas Deus se revela a eles, Deus age com graça em toda a genealogia de Sete. Enos começa a invocar o nome do Senhor, e Deus toma iniciativa, faz aliança com Noé. Deus então faz a aliança com Abraão, simplesmente chega para Abraão: sai da casa, sai da terra da tua parentela e vai para onde eu vou te mandar. Deus foi. E então com Moisés também, Deus foi. Moisés resistiu: eu não sei falar, Senhor. Mas o Senhor insistiu: não, eu sou o Senhor, eu sou. Inclusive deu o seu nome para Moisés, né? Eu sou o que sou, vá e cumpra o teu propósito. E em toda essa história, todos esses relatos, Deus se revela. E ele chama a criação para conhecê-lo também e para se deleitar nessa revelação. Porque isso é tanto um ato de graça que quem sai ganhando é o homem. Deus se revela ao homem por amor do homem, e o homem sai no benefício. O homem sai conhecendo o Senhor e usufruindo de toda a sua graça. Inclusive, o breve catecismo de Westminster, ele define como o fim maior, o principal fim do homem é conhecer a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo fazendo, se deleitar fazendo isso, aproveitar isso. Esse é o fim do homem, é o propósito dele. E glorificar o Senhor, obviamente, implica em conhecê-lo. E a graça que é ter como propósito conhecer a Deus e ter um Deus que se achega, um Deus que se revela, correto? Isso é maravilhoso, e é tão maravilhoso que as pessoas que tinham a revelação de Deus, o povo de Israel, eles eram tratados com mais severidade e eram tidos como privilegiados, porque a revelação do Senhor é motivo de alegria. E, inclusive, trazendo base bíblica, né, o profeta, ele diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, gloriar-se em conhecer o Senhor, e não só saber quem Ele é, saber que Ele é bom e que Ele é justo. E ainda saber que Ele se agrada que eu seja bom e que eu seja justo. Esse é o motivo pelo qual nós nos gloriamos no Senhor, na revelação do Senhor, em conhecê-lo, em saber que há esperança, em saber que há um Deus que ama, saber que há um Deus que é tanto amor como justiça. E essa questão da revelação, amados, que Deus é infinito e nós não podemos conhecê-lo, mas também Ele se revela. Ele é explícito aqui, essa dinâmica é explícita aqui num trecho de Deuteronômio, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, nunca vamos entender o Senhor por completo, o Pai eterno, celestial. Mas as coisas que Ele revelou, os seus atributos, os seus feitos, são para nós, para que nós sejamos santos, mas que nós nos deleitemos em conhecer o Senhor e em saber quem Ele é, mas também em conviver com Ele. E, amados, toda a história das Escrituras, a gente vê a revelação do Senhor, que todas as revelações que Ele deu, seja a lei, os sacrifícios, as festas, as profecias, os julgamentos, as bênçãos, toda a movimentação das nações convergindo para o cativeiro de Israel e depois o decreto de Ciro voltando a Israel, tudo isso aponta, converge para a plenitude da revelação de Deus. Para um momento que Deus simplesmente diz: esse sou eu, que é na pessoa de Jesus Cristo. A maior prova, a maior demonstração do amor
e da justiça de Deus, o Pai. Amém? Então, amados, na plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus envia o seu Filho, o único que é gerado do Pai, o unigênito do Pai, que é a expressa imagem de Deus, a maior revelação, a plenitude da sua revelação. Inclusive, em Hebreus 1:1, o autor começa a carta falando: há tempo, Deus tem se revelado pelos profetas, para aqueles que falaram, mas hoje, nesse tempo, nessa época, Ele nos tem enviado o Filho. E o autor de Hebreus começa fazendo a maior, mais linda exposição de quem é o Filho, do que Ele significa, do que Ele revela. E, amados, o Filho, Ele é a expressa imagem do Pai. Ele é a revelação de quem o Pai é. E abrindo um adendo, uma reflexão que eu estava tendo essa semana. Nós cremos que a revelação das Escrituras é suficiente. Nós cremos num princípio chamado suficiência das Escrituras. Então, não precisamos de nada mais e não vamos tirar nada das Escrituras. E se a gente crê na suficiência das Escrituras, nós cremos que em todo momento da história humana, a revelação era suficiente. Ou seja, para os patriarcas, o sonho e o chamado de Abraão era suficiente. Para o povo de Israel no Egito, já fora do Egito, no deserto, a lei era suficiente. Até Moisés fala em Deuteronômio: nada vocês vão tirar e nada vocês vão acrescentar dessa lei, porque ela é a sua vida. E com o passar dos tempos, com toda a perversidade do povo de Israel, com os reis, os profetas foram suficientes. E a igreja, no momento que nós vivemos, a igreja invisível do Senhor, a plenitude do propósito de Deus, o propósito dela é alcançar uma proporção tão grande, tão maravilhosa, que a revelação que esse tempo tem é a própria pessoa do Deus encarnado. Se o suficiente para essa geração, para esse momento que nós estamos vivendo, é o próprio Deus encarnado, que propósitos maravilhosos o Senhor tem para esse povo que Ele está erguendo, que é a igreja, não é? E esse Deus que veio em carne, esse Cristo, esse Jesus, Ele afirmou várias vezes que quem vê a Ele, vê ao Pai. O Pai Celestial, que foi mais predominante no Antigo Testamento, pelo que nós vemos e entendemos, né? Jesus, ele fala aqui nesse mesmo Evangelho de João que nós estamos, no 14. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E depois fala: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E depois ele diz: ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E por fim, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, amados, o Pai Celestial, este que teve interagindo com o povo de Israel há muito tempo, 1400 e poucos anos, ele envia o seu Filho, que é de mesma essência, ele é gerado eternamente, consubstancial do Pai, e simplesmente diz: esse sou eu. Essa pessoa da Trindade, que é da mesma natureza minha, está aqui para me revelar, para que vocês saibam quem eu sou. E dessa forma, conhecendo o Deus plural que temos, podemos atribuir todos os atributos morais, todas as características de Deus, Pai, ao Filho. Ambos são justos, amorosos, misericordiosos, julgam. E então, olhando para Cristo, amados, nós temos a mais pura revelação do Pai. Então, queridos, queria navegar um pouquinho com vocês sobre a revelação do Pai no Filho. Gigantesca introdução, né? Tudo que Jesus fez, amados, em terra, que nós temos o relato, que tanto milagres quanto ensinamentos, para onde ele foi, que comeu, tudo está de acordo com o caráter do Pai. O Filho testifica em João 5 que o Filho só faz o que vê o seu Pai fazer.
e também que o Filho faz sempre o que lhe agrada, como se fosse a mesma essência, como se fosse o mesmo Deus. E eu creio, amados, que se por alguma vontade de Deus a ideia fosse que o Pai encarnasse e o Filho ficasse, as ações seriam as mesmas, porque é a mesma essência, é o mesmo Deus. Só que Jesus está visível e conseguimos contemplar de maneira tão natural para a gente, que é limitado, esse Deus infinito. Amém? Um atributo, por exemplo, de Deus Pai, que nós vemos no Filho, é a compaixão. Eu vou ter esse como exemplo. Cristo, quando ele vê o necessitado, quando ele vê o enfermo, o aflito, a Escritura diz que ele é movido de íntima compaixão. E então ele faz um milagre. E nós conseguimos ver o rosto de Jesus fazendo uma reação, talvez, de tristeza, de um altruísmo, de uma verdadeira compaixão, né? E isso revela, amados, que não só Cristo, homem, tem isso, mas também o Pai celestial. O Pai que às vezes nós temos como um rei soberano sentado sempre com cara séria. Ele é compassivo também. O Filho mostra que ele é. E que maravilha termos um Pai assim. Um Pai que, como Jesus ama, ele também ama. E um Pai que, como Jesus se compadece, ele também se compadece. Né? Se existe alguma coisa, amados, que você admira em Cristo, alguma coisa que lhe chama a atenção na vida de Cristo, na pessoa de Cristo, saiba que o Pai também é assim. Que o Pai também tem toda característica que o Filho tem. E a gente consegue ver na revelação de Cristo, não somente como ele é, mas também o que Cristo testifica sobre o relacionamento que ele tem com o seu Pai. Aqui, como a gente leu no final da oração sacerdotal, né? Agora a gente volta para o texto. Ele diz que o Filho e o Pai são um, e que o Pai amou o Filho. Tu has-me amado antes da criação do mundo. Antes que o mundo existisse, o Pai já habitava em amor com o Filho. Isso me faz pensar, amados, às vezes eu fico pensando, feito louco, como era antes da criação de tudo. Porque antes do haja existir, era só Pai, Filho e Espírito Santo. E não é como se houvesse uma falta de amor que Deus precisou criar a terra para amar mais. A Trindade Santíssima ela é completamente autossuficiente, ela coabita, convive em amor eternamente e sempre foi. E não é um amor falho como nós conhecemos. Deus me ama, mas eu sou falho. É uma relação meio turbulenta porque eu peco. Mas eu fico pensando como é a relação de um pai perfeito para com um filho perfeito. Deve ser muito amor. Deve ser um amor sobrenatural que a gente nem consegue entender. E pensar, amados, que quando Deus, o Pai, ordena por meio de Jesus Cristo, na supervisão do Espírito Santo, a criação de todas as coisas, o propósito é que a criação seja também participante desse amor eterno, infinito, trinitário. Eu perdi a linha de raciocínio. Mas Deus cria o mundo já com o propósito de pegar esse amor infinito de Deus e espalhar na criação. E isso Cristo nos mostra. Isso Cristo mostra que é o desejo do Pai. Esse amor supremo, o próprio Cristo expressa, não só em palavras, mas também com amor, a todos aqueles que creem. Ele diz lá em João 15, como o Pai me amou, que eu li ali antes, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. O amor do Pai não precisa ser uma coisa tão abstrata, porque o próprio Cristo, o amor que ele teve aqui em carne por nós, é o mesmo amor que o Pai tem. É um amor divino.
E às vezes a gente imagina como... A gente estava até falando sobre isso no último culto, como Jesus devia ser uma pessoa agradável, uma presença maravilhosa de estar. Devia ser uma pessoa que ama muito. E esse mesmo amor que ele ama é o amor que o Pai ama. E o interessante é que a gente tem aquelas classificações de amor que o pessoal conhece, que filos é o amor de amizade, amor de irmão, eros é o amor que eu tenho com a minha esposa, o amor mais romântico, e tem o amor ágape, que nenhum homem tem, é o amor de Deus. Mas teve um homem que teve um amor ágape pelos seus irmãos, pelos seus discípulos, pela criação. Esse homem é Jesus Cristo. E esse amor ágape é o amor do Deus, o Pai. É o amor que o Deus soberano tem por nós. Quando vemos o Senhor lavando os pés dos discípulos, numa expressão de amor maravilhosa, nós vemos o amor do Pai. E Jesus ainda revela, a música que eu estava tocando aqui antes do culto, para quem prestou atenção, ela fala do filho pródigo. Jesus fala na parábola do filho pródigo, ele escancara o amor do Pai. Para quem não se recorda, o filho pede a sua porção da herança. Diz, pai, eu não quero mais ficar aqui sob a tua casa. Quero vazar. Pega a sua herança, esbanja, gasta, curte a vida. E se encontra numa situação de fome, depois, olhando para os porcos, comendo sua ração e desejando aquilo. E ele pensa, meu Deus do céu, de onde que eu saí? Por que eu deixei a casa do meu pai? Eu vou até o meu pai e vou dizer que eu vou ser o menor dos servos dele, para ver se ele me aceita de volta. E ele vai em direção à casa do seu pai, e quando o pai o vê, ele abraça o seu filho e o filho começa, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me faz teu... E o pai interrompe e diz, não, vamos celebrar porque o meu filho que estava morto voltou. Ele não quer saber desse negócio de servo, ele quer saber do negócio do filho, ele quer o filho de volta. E esse é o Pai Celestial que Jesus nos revela. Inclusive, isso foi motivo de motivo de ódio, digamos assim, motivo de contestamento, de crítica, obrigado, irmã, crítica dos fariseus, porque o amor que os fariseus conheciam, era um amor de aliança. Deus ama o povo de Israel. Como Deus ama o povo, como eu sou circuncidado, sou filho de Abraão, Deus me ama, porque Deus ama o povo. Mas Jesus vem e diz, não, Deus, o Pai, ele ama individualmente. Ele ama os seus filhos um a um. Não somente o amor da aliança com o povo, mas ele ama cada um dos filhos. E os fariseus, o quê? Como assim? Que papo é esse? Esse Deus individual. Não, a gente é filho de Abraão, a gente é a nação. Mas não é isso que o filho diz. O filho diz que o pai ama a mim e que ama a você. E diante de todos os discursos, milagres e ações de Cristo, nós vemos os atributos do Pai. Mas, entretanto, todavia, sabendo que foi o Pai que enviou o Filho, e tudo que ele faz procede do Pai, como a gente já falou, a gente consegue perceber que a obra de Jesus, ela revela o Pai tanto quanto a sua pessoa, se não mais. Porque a obra de Jesus, ela revela e expressa o intento, o desejo do Pai. E, por consequência, o seu relacionamento conosco e quem Ele é. Esse princípio, amados, ele se encontra já no começo da obra, no começo do Evangelho, naquele versículo que todo mundo conhece, de João 3,16. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo... Amém. Por que Deus enviou o seu filho ao mundo? Porque nos amou. Porque amou o mundo de tal maneira, tanto, e já se revelou de tantas maneiras, mas ele amou tanto que teve que enviar o seu próprio filho, o gerado do Pai. Ele precisava ter feito isso, amados? Precisava ter dado essa última revelação plena, essa obra de redenção? Não precisava. Deus
a justiça de Deus, ela diz, o homem pecou, o homem tem que pagar. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno e o céu tivesse vazio, seria como eternamente foi, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seria justiça. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que disse, não vou apoiar só na justiça. A obra de Deus, a obra de redenção, ela tem que ter esses dois pilares, a justiça e o amor. E Deus prova esse amor, enviando seu Filho, sendo nós ainda pecadores, sujos, rebeldes, que saíram da casa de seu pai e estão agora se arrependendo porque estão passando fome. E esse amor do pai que fez ele enviar o seu Filho, ele é mais entendido quando nós vemos de fato o valor do Filho. Como o apóstolo Pedro diz na sua epístola, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Esse Filho precioso, como um cordeiro santo imaculado, o Deus Santo, essa segunda pessoa da Trindade, eternamente com o Pai, que sempre existiu com ele, divino como o Pai, que sempre foi alvo do amor do Pai, como diz aqui, que ele amou antes da criação do mundo, que conhece o Pai como ninguém, como diz aqui no 17:25. O único que é assim, esse é quem é enviado por amor de nós. E nenhum outro homem, criatura ou anjo, poderia representar tamanha preciosidade como o próprio Deus Filho. Se Deus enviasse só um homem, tá bom. Se Deus enviasse um anjo, ok. Mas Deus enviando o próprio Filho, divino como ele, esse divino, para ser morto, crucificado, feito como maldito, é muito amor. É uma maravilhosa demonstração de amor. É o amor de Deus encarnado. É a justiça de Deus encarnada. E a parte mais bela é que o Pai, ele não relutou com o envio desse Filho. Muito pelo contrário. Ele enviou e ele se alegrou. Ele ficou feliz com a obra do Filho. Ele ficou feliz com os milagres, toda a cura. Lembra que eu falei que eu sempre faço o que o Pai... Sim, mas o outro. Eu sempre faço o que lhe agrada. Perdão. Eu vim do Pai e eu sempre faço o que lhe agrada. Quando ele cura, o Pai se agrada, o Pai se alegra. Quando ele ensina e resgata, vê alguém se arrependendo, o Pai se alegra. Tanto é que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. O Pai se alegra, os anjos se alegram, eles atentam para a obra do Senhor e ficam felizes com a obra do Filho. E não só na vida do Filho, na morte do Filho, o Pai também se alegra. Em Isaías 53, a gente vê, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Parece meio mórbido, talvez. O Pai tendo o Filho como maldito, despejando a sua ira, toda a sua ira no Filho, e ainda se agradando em fazê-lo. Mas por que ele se agradou em moer e fazer enfermar o Filho? Porque ele nos amou. Porque naquele momento que ele despejava a ira sobre o Filho, quem estava na mente do Pai éramos nós. E mesmo assim, tendo seu único filho ali clamando, Pai, por que me abandonasse? Ele não o poupou, mas por amor de nós, ele o entregou. Acabou a bateria. E a gente começa a pensar, então, Deus Pai, ama o Filho. Ele testifica disso. E ele amou eternamente o Filho. Mas ele não poupou o Filho por amor de nós. Então, deduzindo, o amor que o Deus Pai tem para o Deus Filho é o mesmo amor que o Deus Pai tem para conosco.
Amém? Aquele que nem... Vou ter que falar. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amado Senhor, que glória. E o próprio Jesus fala isso no texto que a gente viu. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que saiba, que o mundo conhece aqui, tens enviado a mim, tens amado a eles, como me tens amado a mim. Um amor divino, um amor ágape, santo, infinito e eterno. É o amor que o Pai tem para conosco, que fez, não vou dizer que deu essa necessidade, mas que impulsionou o envio do Filho. O amor do Pai. E, amados, a obra de Cristo é a nossa justificação. Nós somos justificados legalmente diante do Pai. A ira do Pai foi despejada no Filho para que não fosse despejada em nós. Ok, nós estamos justificados, estamos com o nome limpo. Mas nós não participamos deste amor do Pai só porque Ele nos absolveu da culpa. Afinal de contas, quando um juiz ele absolve um réu, ele não está amando o réu, ele está cumprindo justiça somente. Mas o Pai, com tamanho amor dele, com esse eterno amor, ele não simplesmente nos justificou, mas ele envia o seu espírito de adoção, que inclusive a Vitória abriu aqui, que clama, Abba, Pai. E não somente nos faz justificados e santos, nos faz filhos. E a adoção de filhos é algo maravilhoso. É o ápice do que nós podemos ter aqui na terra. Sermos filhos de Deus. Sermos alvos do amor desse Pai que se expressa em Cristo. E isso é tão maravilhoso, amados, porque ter Deus como um Pai é algo meio que inédito na história das religiões, digamos assim. Antigamente, tu tinha que apazigar um Deus que a qualquer hora podia virar teu inimigo e tu tinha que tentar manter boas relações com ele e oferecer sacrifício e servi-lo como escravos para alcançar alguma espécie de misericórdia. Mas o Deus de Israel, ele, por causa da misericórdia que ele nos deu de graça, nós somos feitos filhos. E então, por consequência, herdeiros também. Não é nós que entregamos o sacrifício pela misericórdia, mas Deus, pela sua misericórdia, nos faz filho e dá herança ainda. É completamente o contrário, tudo proveniente da graça e do amor do Pai. E essa herança que o Senhor tem guardado para nós, toda vez que a gente vê sobre a adoção, quase toda vez que a gente vê sobre a adoção, nas Escrituras, fala sobre herança. Fala que como nós somos filhos de Deus, já mudou. Como nós somos filhos de Deus, nós também temos direito à herança que Deus tem preparado. E, normalmente, uma herança, amados, é parte do que o pai tem que lhe dá para o filho. Qual é a parte do que Deus tem que lhe dará para os filhos? Pedro fala isso no início da sua epístola. Eu vou até abrir aqui, não preciso abrir. Pedro fala isso no início da sua segunda epístola, dizendo o seguinte, glorificando ao Pai, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, amados, participantes da natureza divina. Não que seremos deuses, de maneira nenhuma, mas que participaremos dessa pureza, dessa santidade e principalmente dessa presença sem limites do Pai, desse mesmo Pai que enviou o seu Filho para estar em carne, porque se ele aparecesse, era consumido. O pecado não pode subsistir diante do Pai, então ele viu o seu Filho em carne. E essa herança é estarmos na presença ilimitada do Pai e eternamente ainda. E também, amados, ainda sobre a adoção, abrindo mais um adendo, o
Pai, o Deus Pai, Pai com P maiúsculo, ele espelha o seu relacionamento paterno na família. Provavelmente você que é pai, eu não sou, eu tenho que dizer tudo meio na conjectura, então, mas acho que todo mundo sabe. Você que é pai, quando você segurou seu filho pela primeira vez, o que você pensou? Você lembra? Por acaso bateu um senso de proteção, um senso de uma responsabilidade? Tipo, esse ser humaninho, ele está sob os meus cuidados e eu tenho que proteger ele a qualquer custo. Eu vou dar todo o meu dinheiro se precisar, eu vou me esforçar toda a minha vida para manter a integridade física, moral desse filho. E essa sensação, esse senso de dever, amados, Deus não simplesmente inventou e botou no homem. O homem herdou isso. Deus comunicou esse atributo que ele mesmo tem para o homem. Então, a paternidade, amados, como a gente já falou na abertura, a paternidade, ela é uma responsabilidade, sim, porque você, pai, representa Deus para os seus filhos. E você tem que tratar os seus filhos como Deus trata você, com perdão, com disciplina, com misericórdia, com amor. E com essa sensação, esse senso de dever que os pais têm de proteção, de cuidado, nós só podemos deduzir uma coisa: se isso veio do Senhor, então ele tem um senso de proteção e um senso de cuidado muito maior do que eu. Muito maior que os pais que temos hoje. E o pai, de verdade, ele cuida dos seus filhos. Isso faz parte do ser do nosso pai. Embora talvez você tenha tido embora você tenha tido um pai ausente, negligente, talvez um pai, talvez até abusivo, esse pai não entendeu, não conheceu o verdadeiro pai das Escrituras e não entendeu essa missão que o pai incumbiu, essa responsabilidade de representar esse pai misericordioso que envia o seu filho. Mas esse mesmo pai que põe no coração do homem, ele chama esses mesmos que são órfãos, que não tiveram uma boa paternidade, para usufruir da paternidade perfeita que vem dele. De um amor que talvez nenhum pai bom consiga ter. Mas ele chama para ser filho, não servo, mas para ser filho e estar sob os cuidados desse Deus, que é Jeová Jireh, que é Deus da provisão. Ele chama para nós estarmos no sustento, para nós termos nosso sustento nele. Ele que é o padrão de um pai perfeito, que todos nós podemos ter mediante a fé no seu Filho. E o próprio Cristo fala, que pai que um filho pedindo um pão lhe daria uma pedra? Pedindo um peixe lhe daria uma serpente? E olha como ele fala dessa receptividade do Deus Pai que nós temos. Às vezes, quando nós nos achegamos ao Pai, a gente possa se sentir meio como um réu chato implorando para um juiz, ou um servo chato incomodando o seu senhor. Mas que pai que não daria o sustento para o seu filho? Quando nós clamamos ao Senhor, nos achegamos a Ele com as nossas necessidades, é um pai ouvindo o seu filho. E nós temos a certeza, nós temos a certeza, irmãos, pela Escritura, que o pai não é negligente, mas o pai dá o sustento necessário para os seus filhos, em tudo que precisam. Não tudo que querem, em tudo que precisam. Porque o pai também é muito mais sábio do que os pais terrenos que nós temos. Amém? E por fim, amados, esse pai, ele nos provê de uma coisa nesse processo de adoção, que meio que complementa esses últimos que eu falei.
que é a proximidade em família. Deus Pai, ele não se apresenta somente metaforicamente como um pai dizendo que vai prover e ponto final. Não, é relacionamento de família, de um pai de amor mesmo. Eu até peguei uma curiosidade, no islamismo, Alá não é visto como um pai. Ele é propositalmente afastado dessa percepção humana de pai, e ele é somente um senhor, um rei, que tem que ser servido. Mas o Deus das Escrituras, Yahvé, ele diz com todas as 3 letras: eu sou pai, e vocês são meus filhos. E vocês amam seus filhos, têm esse dever de paternidade, porque eu sou esse pai. E eu amo os meus filhos. E provavelmente, amados, vocês mantêm um contato, não sei, mas vocês devem manter um contato com seus pais, aqueles que estão vivos pelo menos. E, querendo ou não, o pai de vocês pode ou não fazer parte da rotina. O meu faz, eu vejo ele todo domingo. Mas o nosso Deus, ele se apresenta como pai, e nós como os filhos que ainda estão na casa do pai. Ainda estão sob os cuidados do pai. Eu não vejo meu pai todo dia porque eu já me mudei. Mas o nosso Pai Celestial, ele é um pai de cotidiano. Quando eu morava na casa dos meus pais, a gente almoçava junto todos os dias. Nenhuma refeição era sem o meu pai. Eu acordava, dava bom dia pro meu pai, saía com o meu pai, ele me levava para tomar sorvete. E por que com o meu Pai Celestial tem que ser diferente? Por que eu tenho que só mandar mensagem para ele uma vez por dia? Não pode ser como o meu pai, que uma vez eu já tive no meu lar? Pois é isso que o Pai Celestial deseja. Porque a gente acabou de cantar, quero ser como criança, quero ser dependente do Pai, né? Como que eu não vou envolver ele em tudo, se eu não sou dependente dele? Inclusive, aqui no texto que a gente leu, o Cristo, ele expressa o desejo do Pai que eles sejam um no Pai. E que não somente estejam um no Pai, mas que sejam um no Pai. De uma maneira que o Pai faz parte da vida, parte da essência desses que foram adotados em família. E se é família, provavelmente nesse Dia dos Pais vocês presenciaram isso. O pai, ele reúne todos os irmãos e faz um churrasco, né? E da mesma maneira, o Pai ama, o Pai Celestial ama reunir todos os irmãos e fazer um grande banquete. E que é o que nós fazemos, nós estamos fazendo aqui pelo menos. Reunir os seus filhos. Eu penso, o meu pai, ele tem 3 filhos, eu mais 2. E hoje a gente não pôde se reunir, né? Mas quando se reúne em família, os 3 casais. E é um amor em mesa. E é sempre assim. Antigamente, lá na casa era mais assim. A gente fazia um churrasco e chamava Gustavo, chamava Bianca, e eu morava lá. Então, reúne os filhos e é amor para todo lado. E eu sei que existem pais que têm os filhos brigados. E às vezes o pai é meio durão e não mostra que isso dói. Eu não sei se algum de vocês já teve os filhos brigados. Um irmão com rixa com outro que não se fala. Às vezes o pai não mostra, mas quando eles se reatam, ele fala: que bom que eles estão falando de volta, né? Que bom que eles estão juntos. Porque dói no coração do pai os filhos divididos. Por quê? Porque é uma família. Se nós fomos adotados, é família. É laço de amor, fraternidade. Então, deve haver fraternidade entre nós. Deve ter mesa, deve ter comunhão entre os irmãos. Convide, amado, um irmão para ir na sua casa. Faça isso. É a melhor coisa que você pode ter. Você pode fazer. E o pai se agrada da união dos filhos.
O Pai se agrada de irmão com irmão, tendo vida com o irmão, falando com o irmão, expressando as suas necessidades uns para os outros, ajudando uns aos outros. O Pai ama e o Pai quer isso. O nosso Pai amado. E como uma família, os filhos têm acesso ao Pai, amam os irmãos, servem ao Pai enquanto são supridos por Ele e desfrutam de um amor de família. Amados, o Pai se revelou em Cristo, para que em Cristo, que é o caminho e a porta, nós pudéssemos nos achegar a Ele. E é só por meio de Cristo. Ele é a maior expressão do Pai e é o nosso caminho para o Pai. Porque o desejo do Pai é que Cristo não fosse o unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos. E o Pai, Ele é tanto amor que, como a gente viu na parábola do filho pródigo, Ele concede perdão. Ele abraça o filho que está sujo dos porcos e troca a sua roupa e agiliza para fazer um grande banquete e festejar o arrependimento do seu filho. O Pai chama a você, meu irmão, para entrar nessa família, para entrar na família desse Pai que provê, desse Pai que ama e desse Pai que perdoa de graça. Não é um Deus que nós temos que servir e fazer um sacrifício, mas simplesmente, Pai, pequei contra ti, eu não sou digno de chamar seu filho, você já é aceito e já é um grande banquete em celebração pela sua vinda. E o Pai reúne cada vez mais filhos. Você, amado, talvez que já faz parte dessa família e conversa com o Pai somente por mensagem, chame seu Pai para perto, volta para casa sob os cuidados dele e passe todo o seu momento com esse Pai. O chamado do Pai é hoje. Ele quer você hoje em arrependimento, em fé naquele que Ele enviou para ser a propiciação. E Ele quer expressar esse amor eterno que Ele teve com o Filho unigênito, esse amor infinito que nós nem podemos sequer entender. Ele quer expressar Ele individualmente para você. Amém, amados?